Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Laura Ferreira, tenho 32 anos e posso afirmar com convicção: nenhum emprego, nenhuma responsabilidade ou nenhum desafio da vida adulta é tão cansativo quanto as perguntas incessantes da família sobre casamento. Laura, quando vai encontrar um namorado? Perguntou minha mãe no telefone, com aquela voz que misturava preocupação e reprovação. Respirei fundo, encostada na poltrona do meu apartamento em São Paulo. Eu já tinha ouvido essa pergunta milhares de vezes, e ainda assim cada vez parecia que eu estava ouvindo pela primeira vez, como se fosse um teste de paciência que nunca acabava. Minha irmã mais nova, Marina, iria se casar dentro de algumas semanas em uma linda quinta em Minas Gerais. O lugar era encantador. Um casarão antigo cercado por vinhedos, flores coloridas e caminhos de pedra que pareciam tirados de um cartão postal. Toda a família estaria lá. Tias, primos, avós, todos com aquele olhar curioso e aquela expectativa silenciosa de ver quem seria o próximo a se casar na família. E eu? Eu ainda estava solteira. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de protestar contra esse teatro familiar. Mas como? Foi então que uma ideia completamente maluca surgiu. Eu iria contratar um namorado falso. Não qualquer namorado. Alguém charmoso, convincente, que pudesse impressionar a todos e, ao mesmo tempo, me dar aquela sensação de liberdade de não ter que dar explicações. Um pequeno plano para recuperar meu próprio espaço e, de quebra, divertir-me um pouco com a situação. Pesquisei em agências de atores e rapidamente encontrei Diego Santos, 35 anos, alto, bem-humorado e com aquele tipo de sorriso que faz qualquer pessoa confiar nele imediatamente. Ele ouviu meu plano com interesse, como se tivesse sido escrito para ele. Então, você quer um namorado que todos achem perfeito, mas que seja só uma encenação? Perguntou ele, piscando, já entrando na brincadeira. Exatamente. Mas tem que ser convincente. Tem que parecer real. Eu sorri, meio nervosa, meio empolgada. Nos primeiros encontros, ensaiamos pequenas cenas. Como sentar lado a lado, trocar olhares discretos, rir das mesmas piadas, simular carinho sem exagero. Era estranho, mas divertido. Diego se entregava à personagem com tanto entusiasmo que, confesso, às vezes esquecia que tudo aquilo era um teatro. Ele tinha uma facilidade incrível de fazer a situação parecer natural. Durante uma das nossas primeiras repetições de beijo, meu coração disparou. Eu recuei, rindo de nervoso, e Diego apenas sorriu, como se dissesse: "Você vai se acostumar com isso, Laura." Cada encontro era uma mistura de tensão e leveza. Sentia-me constantemente desafiada. Como manter as emoções sob controle quando a pessoa com quem você precisa agir como se estivesse apaixonada começa a mexer com seu próprio coração? Ao mesmo tempo, Diego tinha um jeito de perceber pequenos detalhes, de notar quando eu estava desconfortável ou sorrindo sem perceber. Era fascinante, e perigoso, se considerarmos que nosso romance deveria ser puramente uma encenação. Entre risadas, ensaios de gestos e provocações sutis, algo começou a mudar. As conversas que antes eram apenas sobre como parecer convincente começaram a incluir piadas sobre a vida, confissões sobre pequenos medos, e histórias engraçadas da infância de cada um. Era como se a fronteira entre o real e o inventado começasse a se borrar. Em uma tarde de sexta-feira, estávamos no café perto do meu apartamento, ensaiando sorrisos e olhares cúmplices, quando ele comentou: "Sabe, Laura, às vezes parece que estou vivendo uma história real em vez de um roteiro." Sorri, tentando não demonstrar que sentia o mesmo, mas meu coração traía minha voz calma. "Diego, lembra que isso é só um contrato, certo?" Disse eu, rindo, mas com um nó na garganta. Mesmo com toda a preparação, eu não podia ignorar que algo inesperado estava acontecendo. A cada sorriso dele, a cada gesto de gentileza, eu me perguntava se conseguiria cumprir minha promessa de manter tudo apenas como encenação. Mas, por enquanto, precisava continuar.
A família não podia perceber nada, e o casamento da Marina estava chegando. Enquanto caminhava pelo parque próximo ao meu apartamento, pensando em toda a situação, percebi que, por mais que tivesse planejado tudo, algo dentro de mim já estava mudando. Eu havia entrado nesse plano com a ideia de manipular a situação a meu favor. Mas a vida, como sempre, parecia gostar de dar voltas inesperadas. E assim, entre risadas ensaiadas e momentos de tensão, começou a história do que prometi ser apenas um jogo para surpreender a família, mas que, talvez, pudesse se tornar algo muito maior. Algo que eu ainda não tinha coragem de admitir nem para mim mesma. O casamento da minha irmã Marina se aproximava rapidamente, e com ele veio a minha maior preocupação. Como manter Diego e eu convincentes como um casal perfeito diante de toda a família? Depois de algumas semanas de ensaios e cafés improvisados, percebi que meu plano estava se tornando mais desafiador do que eu imaginava. Diego não apenas sabia atuar. Ele sabia ler minhas emoções como se fossem um livro aberto. Cada sorriso meu, cada gesto de impaciência, ele interpretava com perfeição. E isso, confesso, me deixava intrigada e, ao mesmo tempo, nervosa. Na manhã de segunda-feira, nos encontramos no estúdio de um fotógrafo próximo à minha casa, onde decidimos praticar fotos de casal. Diego sugeriu poses naturais, andar de mãos dadas, olhar para o horizonte, rir de piadas que só a gente entenderia. Laura, confia em mim. Se parecer que estamos nos divertindo, todo mundo vai acreditar, disse ele, ajustando minha postura levemente. Sorri e tentei seguir suas instruções, mas meu coração disparou quando ele segurou minha mão com firmeza. Não era apenas a cena. Havia algo verdadeiro ali, algo que me fazia esquecer por um instante que tudo era uma atuação. Depois da sessão de fotos, fomos às lojas de roupas para escolher os looks para o casamento. Eu queria parecer elegante, mas sem exageros, enquanto Diego precisava transmitir aquele ar de namorado perfeito. Entre vestidos e gravatas, Diego fez comentários engraçados que me fizeram rir mais do que devia. Esse vestido combina com seus olhos, mas também deixa claro que você sabe o que quer, disse ele, piscando. Eu quase tropecei nas próprias palavras, tentando disfarçar o rubor que subia às minhas bochechas. As manhãs seguintes foram cheias de preparativos. Reuniões com fornecedores, degustação de pratos, provas de bolo e ensaios de dança. Cada momento trazia pequenos desafios e momentos cômicos. Em um dos ensaios, quase tropeçamos no salão de dança porque Diego insistiu em me ensinar a girar como em filmes de romance antigos. Ei, cuidado! Gritei, rindo enquanto ele me segurava para não cair. Você precisa confiar em mim, respondeu ele, com aquele sorriso que fazia meu coração acelerar sem razão aparente. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, percebi que cada gesto dele se tornava mais difícil de ignorar. Um toque na mão, um olhar que demorava mais do que deveria. Tudo parecia ganhar vida própria. Eu me repetia mentalmente: é só um contrato, não se apaixone. Mas mesmo dizendo isso, sentia que estava falhando miseravelmente. Uma tarde, em meio a uma prova de bolo na quinta da Marina, algo aconteceu que me fez perceber que o jogo estava mudando. Diego começou a conversar com meus primos e tias de forma natural, como se realmente fizesse parte da família. Ele contou pequenas histórias engraçadas, fez todos rirem, e eu me senti orgulhosa, talvez até com ciúmes de sua atenção e facilidade em conquistar as pessoas. Eu tentei esconder meu nervosismo, mas minha irmã percebeu. Laura, parece que finalmente encontrou alguém à sua altura, disse Marina, sorrindo com aquela sabedoria típica das irmãs mais novas que sempre sabem mais do que dizem. Eu apenas forcei um sorriso e murmurei algo sobre o calor da tarde, tentando desviar o olhar de Diego, que apenas piscou para mim como se lesse meus pensamentos. Entre risadas, tropeços e ensaios de olhares cúmplices, nossa rotina se tornava mais real a cada dia.
Eu sentia que meu namorado de mentirinha estava cada vez mais próximo de se tornar alguém importante para mim. Algo que eu não deveria admitir. Mas, ainda assim, havia a promessa de manter o plano. Um contrato que não permitia sentimentos verdadeiros. No entanto, naquela semana, percebi que o maior desafio não eram os ensaios, nem os olhares ou os gestos, mas manter minha própria mente tranquila. Cada pequena demonstração de afeto de Diego me fazia questionar meus limites, e cada risada compartilhada parecia arriscar desmoronar as barreiras que eu cuidadosamente construíra. Em uma noite, ao revisar os detalhes do casamento no meu apartamento, Diego sentou-se no sofá ao meu lado e comentou, olhando para mim com aquele sorriso travesso. Laura, sabe que estou adorando esse nosso plano, né? Mas confesso, às vezes esqueço que estamos apenas atuando. Eu me engasguei com meu próprio chá, tentando responder sem trair minhas emoções. Diego, é só atuação, lembra? Murmurei, mas meu tom traía a dúvida que eu sentia por dentro. E assim seguimos, entre ensaios, risadas e pequenos gestos de carinho que não deveriam existir, mas que tornavam nossa encenação cada vez mais difícil de separar da realidade. Eu sabia que, a qualquer momento, algo poderia mudar. Algo que transformaria nosso jogo em algo totalmente inesperado. O grande dia finalmente chegou. O casamento da minha irmã Marina. A quinta em Minas Gerais estava mais linda do que eu jamais poderia imaginar. Os vinhedos verdes se estendiam sob o sol da manhã, as flores exalavam perfume doce e delicado, e o casarão antigo parecia saído de um filme romântico. Mas, para mim, o desafio era muito maior do que admirar a paisagem. Como manter Diego convincente como meu namorado diante de toda a família? Enquanto eu ajustava meu vestido no quarto da quinta, Diego bateu na porta e entrou com um sorriso tranquilo, vestindo seu terno impecável. Pronta para impressionar a família inteira? Perguntou, piscando. Mais ou menos, respondi, rindo nervosamente. Mas vamos tentar não tropeçar na frente de todos. Saímos juntos e cada passo até a cerimônia parecia amplificado pelo nervosismo. Os olhos de toda a família estavam sobre nós, avaliando cada gesto, cada sorriso. Diego segurou minha mão discretamente, como se dissesse, estamos juntos nisso. A sensação inesperada de conforto me fez relaxar por um momento. Mas, ao mesmo tempo, meu coração acelerou. Durante a cerimônia, enquanto Marina caminhava pelo corredor com seu vestido branco impecável, eu sentia os olhares se alternarem entre ela e nós. Diego manteve a postura perfeita, elogiando discretamente meu vestido e fazendo comentários sutis que apenas eu entendia. Está maravilhosa, como sempre. E eu apenas sorri, tentando não corar. Quando chegou a hora das fotos oficiais, Diego se comportou como um profissional. Sorrisos naturais, olhares cúmplices, mãos entrelaçadas. Cada gesto era tão convincente que eu percebi algumas tias cochichando entre si. Olha como eles combinam. Será que... Meu coração bateu mais forte. Eu sabia que aquilo era apenas atuação, mas cada sorriso dele começava a parecer verdadeiro. Após a cerimônia, veio a recepção. Música, risadas, toás emocionantes. Tudo parecia perfeito. Diego interagia com todos, contando pequenas histórias engraçadas e conquistando a simpatia de cada convidado. Eu observava de longe, orgulhosa e ao mesmo tempo inquieta. Como alguém poderia ser tão naturalmente encantador? Chegou o momento da primeira dança dos convidados. Diego me puxou suavemente para o centro do salão. Vamos fazer isso parecer real, Laura. E, enquanto girávamos ao som da música, senti uma sensação estranha. O calor da sua mão, a firmeza do seu abraço e aquele olhar intenso começaram a confundir minha mente. Eu tentava me lembrar do contrato, mas meu corpo e minhas emoções pareciam ter outra opinião. Entre sorrisos e pequenas tropeçadas, percebi que nossos gestos não eram mais apenas para impressionar os outros. Eles estavam se tornando reais para mim. Cada risada compartilhada,
Cada toque acidental, cada olhar prolongado fazia meu coração acelerar de um jeito que eu não conseguia controlar. O ápice da festa foi durante os discursos. Tios, primos e amigos falaram sobre o amor e a família. Quando Diego levantou o copo para um brinde discreto, seus olhos se encontraram com os meus, e naquele instante senti algo que não poderia mais ignorar. Uma faísca real entre nós. Eu sorri timidamente, tentando esconder meu rubor, enquanto ele apenas me olhava com aquele ar travesso e encantador, que já começava a me desconcertar de verdade. Mais tarde, à beira do jardim iluminado por pequenas luzes de corda, Diego se aproximou. Laura, confesso, não consigo mais pensar nisso como apenas atuação. Meu coração parou. Eu queria rir, negar, fugir, mas as palavras dele já haviam destruído qualquer defesa que eu tivesse construído. Diego, comecei, sem saber como continuar. Nós ainda temos que manter isso como encenação. Ele apenas segurou minha mão e sorriu, como se dissesse: isso não vai ser tão simples. E, naquele momento, percebi que algo havia mudado. Nosso contrato agora estava em risco, e nossos corações eram os primeiros a sentir as consequências. Enquanto a noite caía sobre a quinta, com música, risadas e o brilho suave das luzes refletindo nos vinhedos, eu sabia que o jogo que comecei para surpreender a família estava se tornando muito mais complexo. Não era mais só sobre fingir. Era sobre lidar com sentimentos reais que se infiltravam silenciosamente no meu coração. E, mesmo enquanto me esforçava para manter a compostura diante de todos os convidados, uma pergunta inquietante começou a surgir em minha mente. E se, no final da festa, ele tiver que ir embora? O casamento da Marina poderia ter terminado, mas a história entre Diego e eu estava apenas começando, e o futuro parecia tão incerto quanto emocionante. A festa de casamento da minha irmã Marina finalmente terminou, e com ela veio a sensação agridoce de liberação e vazio. Os convidados já haviam ido embora, as luzes da quinta se apagavam lentamente, e eu me vi sozinha no salão, tentando organizar meus pensamentos. Diego estava ao meu lado, e por um instante, o silêncio parecia mais intenso do que qualquer conversa que tivéssemos tido. Então, acabou, murmurei, tentando disfarçar a mistura de alívio e tristeza que sentia. Diego suspirou, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam enxergar tudo o que eu tentava esconder. Acabou. Para eles, talvez. Mas para nós. Ele sorriu levemente, e senti meu coração bater mais rápido do que deveria. Durante toda a festa, ele havia sido perfeito. Carismático, atencioso, engraçado. Ele havia conquistado não só a família, mas também a mim, de uma maneira que eu jamais esperava. Mas agora, com todos os olhares fora do caminho, a realidade bateu com força. Ele não era realmente meu namorado. Era um ator, contratado para interpretar um papel, e a qualquer momento, precisaria ir embora. Caminhamos pelo jardim da quinta, iluminado por pequenas luzes penduradas nas árvores, criando um clima mágico. As folhas refletiam o brilho suave da lua, e o cheiro das flores misturava-se com a brisa fresca da noite. Laura, disse ele, a voz baixa e séria. Eu sei que tudo começou como um jogo, um contrato, mas não posso mais ignorar o que sinto. Meu peito apertou. Cada palavra dele parecia penetrar fundo, despertando sentimentos que eu havia tentado suprimir durante semanas. Diego, comecei, mas minha voz falhou. Eu queria negar, dizer que tudo era apenas atuação, mas o olhar dele me impediu. Era sincero, intenso, impossível de ignorar. Tentamos nos sentar em um banco próximo ao lago, onde o reflexo da lua dançava sobre a água. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o momento, mas cada segundo parecia mais pesado do que qualquer conversa anterior. Eu não quero te pressionar, Laura, continuou Diego, mas não posso simplesmente ir embora amanhã e fingir que nada aconteceu. Eu sabia que ele estava certo. Também sentia algo muito forte, algo real,
Mas o medo de contar a verdade à família e quebrar o contrato me paralisava. Diego, e se alguém descobrir que tudo isso foi combinado? Perguntei, tentando manter a calma. Minha família. Eles vão se sentir traídos. Ele segurou minha mão com firmeza, e pela primeira vez senti que não precisava esconder nada. Laura, talvez seja hora de pensar menos no que os outros vão pensar e mais no que sentimos. A noite continuou, e enquanto caminhávamos de volta para o salão, pequenos detalhes começaram a me deixar ainda mais confusa. Um toque acidental, um olhar prolongado, um sorriso discreto. Cada gesto parecia ganhar vida própria, tornando impossível separar a encenação da realidade. Chegamos à sala principal, onde as cadeiras e mesas já estavam sendo guardadas. Diego se aproximou e sussurrou: "Eu não quero ser apenas o ator do contrato. Quero ser alguém real para você." Meu coração disparou. As palavras dele estavam carregadas de sinceridade, e tudo dentro de mim gritava que eu sentia o mesmo. Mas havia uma barreira: o contrato, a família, o medo de me entregar completamente. Naquela noite, dormi com pensamentos confusos. Revivia cada sorriso, cada toque, cada risada compartilhada. A linha entre o jogo e a realidade havia desaparecido, e eu não sabia mais onde terminava a atuação e começava o que realmente sentia. Quando acordei na manhã seguinte, percebi que o maior desafio não seria manter as aparências diante da família, mas enfrentar a verdade dentro de mim mesma. Queria Diego, de verdade. E, pela primeira vez, estava disposta a considerar que o contrato que assinamos poderia ser quebrado. Mas a que preço? Enquanto olhava pela janela da quinta para o sol nascente sobre os vinhedos, uma pergunta martelava na minha mente: e se ele realmente tiver que ir embora? E se tudo isso terminar antes mesmo de começar de verdade? O casamento da Marina tinha acabado, mas para mim e Diego, uma nova história estava apenas começando, cheia de incertezas, emoções e decisões que poderiam mudar tudo. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que o próximo capítulo seria decisivo para nossos corações. Na manhã seguinte ao casamento da Marina, a quinta ainda parecia mergulhada em um silêncio mágico. O aroma das flores e o brilho suave do sol filtrando-se pelas janelas criavam uma atmosfera quase cinematográfica. Eu me sentei na varanda do casarão, tentando organizar meus pensamentos. Cada momento da noite anterior ainda estava vivo em minha memória. O toque da mão de Diego, seu olhar intenso, e as palavras sinceras que ele me disse. Eu sabia que não podia mais fingir. O contrato havia cumprido seu papel, mas algo real nasceu entre nós. E agora eu precisava tomar uma decisão. Diego apareceu na varanda, carregando 2 xícaras de café. Seu sorriso tranquilo parecia iluminar tudo ao redor. "Bom dia, Laura", disse ele, entregando-me uma xícara. "Posso sentar?" "Claro", respondi, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam levemente. Sentamos lado a lado, observando os vinhedos ao longe. Um silêncio confortável se instalou, e, finalmente, senti que era o momento de ser honesta. "Diego", comecei, engolindo em seco, "eu não quero que isso seja apenas uma encenação. Eu sinto algo real por você." Ele me olhou por um instante, e então sorriu com aquela mistura de alegria e alívio que me fez tremer. "Laura, eu também sinto. Desde o início, sabia que algo especial estava acontecendo. Mas pensei que você não pudesse sentir o mesmo." Minhas mãos procuraram as dele, e entrelaçamos os dedos. Pela primeira vez, não havia contrato, não havia obrigação. Apenas nós dois e nossos sentimentos. "Então, o que vamos fazer agora?" perguntei, tentando não parecer desesperada. Diego inclinou-se levemente, aproximando o rosto do meu, sem tocar, apenas para que nossos olhares se encontrassem profundamente. "Agora, fazemos o que o coração mandar." Enquanto caminhávamos pelo jardim, revivendo pequenos momentos das últimas semanas. Os ensaios, as risadas, os tropeços.
percebi que cada instante havia nos aproximado de maneira inesperada. Eu já não podia separar o jogo da realidade. O que começou como uma encenação transformou-se em algo que ambos desejávamos de verdade. Mais tarde, ao encontrar Marina, ela nos observava com um sorriso cúmplice. Parece que alguém finalmente aprendeu a lição da irmã mais velha, disse ela, piscando. E que lição bonita, por sinal. Eu sorri, sentindo uma mistura de felicidade e alívio. Finalmente, meu coração estava em paz. E, mesmo que a família não soubesse de todos os detalhes do contrato, o mais importante era que Diego e eu estávamos juntos, de verdade. No entanto, enquanto celebrávamos a nova fase, uma pequena sombra de incerteza passou pelo meu pensamento. O que aconteceria quando retornássemos para nossas vidas cotidianas em São Paulo? Conseguiríamos manter a magia e a sinceridade do que vivemos na quinta? Ou a rotina e os compromissos poderiam desgastar nossos sentimentos? Naquela noite, sentados à beira do lago iluminado pelas luzes suaves, Diego segurou minha mão e disse com um sorriso travesso: Laura, prometo que, aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Mas tenho que admitir, ainda há segredos que precisamos descobrir sobre nós mesmos. Segredos? Perguntei, curiosa e levemente preocupada. Sim, respondeu ele, piscando. Mas isso, minha querida, é uma história para o próximo capítulo. E enquanto a lua brilhava sobre os vinhedos, percebi que nossa história estava apenas começando. Havia emoção, amor verdadeiro, e também mistérios que ainda precisávamos desvendar. A vida nos preparava para novas aventuras, e eu estava pronta para enfrentá-las ao lado de Diego. O casamento da Marina acabou sendo apenas o cenário de algo maior. E agora, eu sabia que a verdadeira surpresa não era para a família. Era para mim mesma. Porque, no final, descobri que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, e que a linha entre um contrato e a realidade pode desaparecer quando o coração decide. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.